Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus maravilhoso, como é bom estar no teu santuário, Senhor. Como é bom contemplar cada dia, ó Deus, a tua presença sobre nossas vidas, a tua unção, a tua graça. Ó Pai, nesse instante, quando a tua palavra será ministrada nesse santuário, ó Deus, o teu filho se levanta para ser o teu instrumento, o teu vaso. Ó Deus, usa ele, ó Pai. Nós precisamos sair daqui esta noite, ó Pai, mais uma vez, alimentados, ó Pai, no teu poder, no teu amor, na tua direção. Ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, buscar, Senhor amado, em ti, forças, ó Pai, para repreender todo o mal, toda a maldição dentro do nosso lar, no seio das famílias, ó Pai, e é através do teu Filho, Senhor amado, que o Senhor já nos faz mais do que vencedores, ó Pai. Por isso, Senhor amado, abençoa a vida do teu filho Alain, nesse instante, ó Pai, seja para com ele, nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou aproveitar os irmãos em pé, vamos ler 2 textos na palavra de Deus. O primeiro está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 1, versículos 1 a 11. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Agora, por favor, vai lá para Mateus capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Mateus capítulo 1, versículo 11, e aqui eu vou pedir a sua ajuda. Assim que nós terminarmos de ler, você vai sentar e não vai fechar a Bíblia, amém? Vai deixar a Bíblia aberta aí para a gente tomar alguns sustos tremendos juntos essa noite, amém? É isso que você entendeu mesmo, susto, você vai se assustar, mas vai sair liberto, amém? Mateus capítulo 1, acho que um dos textos mais fáceis de achar na Bíblia. Mateus capítulo 1, do 1 ao 11, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Amém. Pode sentar. Quando o pastor Salmo me ligou, eu estava em Fortaleza, a gente se falou rápido pelas mensagens de texto da vida. Depois eu perguntei, tem tema? Porque eu gosto muito de falar no tema. E ele mandou, tem sim. E colocou lá, desfazendo as maldições na minha família. E aí eu fiquei pensando, porque eu já preguei aqui umas 415 vezes com essa, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar de maldições na família? E aí, eu fui o primeiro a tomar esse abençoado susto que eu disse a vocês, olhando para esse texto. Esse texto, junto com o texto que eu li primeiro, 2 Coríntios 5,17, são textos aliviadores, arrebatadores, transformadores. Apóstolo Paulo dá um brado tão bonito, portanto, ele fecha uma questão:
Quem está em Cristo, nova criatura é, a melhor versão. Todas as coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Aí eu fui olhar na versão, uma das versões que eu mais gosto, a versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Sabe como ele traduz esse texto? Ele diz assim, ó: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. Achei tão tremendo isso. A velha vida se foi, uma nova vida floresce e é demais. Aí eu olho daqui e vejo pessoas que estão em Cristo, amém? Portanto, se você está em Cristo, é preciso entender isso. As maldições hereditárias não te atingem, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu creio que hoje, através desta palavra, Deus vai mexer profundamente nas consequências e enraizações que essas coisas trazem no meio da vida da gente. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer conosco, a partir dessa mensagem, é nos tornar canais de bênção para outras vidas que estejam atravessando períodos terríveis nas suas vidas. Amém? Porque Deus não fala no acaso. Se Deus colocou no coração do pastor um tema sobre esse, na igreja, o que Ele está querendo dizer é que nós, quando saímos daqui, entramos num campo missionário e nos damos de frente com pessoas arrasadas, destruídas pela vida, e precisamos ter uma mensagem que vá para além desses bancos, que saia daqui. Há muitas pessoas que estão vivendo encarceradas pela culpa, pelo medo, pela ansiedade. Elas sofrem absurdamente por causa de ideias equivocadas, de mentiras plantadas pelo inimigo na mente. Mais uma vez eu quero lembrar a você, quem está em Cristo é nova criatura, e se está como nova criatura, não tem maldições hereditárias. A cruz de Jesus quebrou, rasgou a promissória da culpa, e nós estamos livres. Quem está em Cristo respira o ar da liberdade. Ao longo dos séculos, os grandes mestres da psicologia, da psicanálise, os grandes mestres da genética e de outras áreas do conhecimento, se debruçaram tentando responder algumas perguntas. Por exemplo, por que somos como somos? Por que nós agimos como agimos? Eles tentaram responder essas perguntas o tempo todo. O que determina o nosso comportamento? Diversas teorias foram criadas para tentar explicar o comportamento e a natureza humana. Por que a gente age de certa forma? Por que fulano consegue descarregar uma arma na cabeça de alguém e nem piscar? Eu acho engraçado observar os comportamentos humanos. Tem gente, por exemplo, que tem coragem de trabalhar nos serviços mais esquisitos de todos os tempos. Por exemplo, quem trabalha em necrotério. Eu não gosto nem de passar perto. Tem gente que tem jeito para tudo. E aí isso despertou a curiosidade de quem mexe com ciência. Por que a gente é como é? E algumas das teorias tentam explicar várias coisas. E uma delas cai nessa pegada de tentar mostrar que nós herdamos uma série de coisas pelos pais. Que o apóstolo Pedro vai dizer depois: as vãs coisas que vocês herdaram por tradições dos vossos pais, mas que Cristo, graças a Deus, quebrou. Eu quero deixar isso bem claro aos irmãos aqui hoje. Se você se diz cristão, se você diz que ama Cristo, se sente que Jesus fez uma obra no seu coração, você não é escravo de maldições hereditárias, você é livre. Isso tem que ficar na mente. Só que olha que interessante, milhares de pessoas sofrem todos os dias, tentando entender os porquês de suas vidas tão massacradas, de famílias com relações tão tortuosas, famílias que são esmagadas pelas relações de ódio, de amargura, de sexo forçado, de violência em todos os níveis e em todos os tipos. Essas famílias, todas elas encontram descanso na pessoa bendita de Cristo. Não interessa qual é o estado da família, não interessa quais são as relações familiares adoecidas e amordaçadas lá dentro, não interessa as mordeduras, os destroços humanos, não interessa como que é o pai, como que é a mãe, como que são os filhos, interessa que quando Cristo entra num projeto familiar, Ele conserta. Não há família torta para a qual Jesus não acerte. O prumo da graça de Deus endireita tudo. A ficha genealógica de Jesus também tem essas marcas terríveis.
também carrega essas cargas, esses dramas. A árvore genealógica de Jesus tem essas cicatrizes, esses traumas. Os dramas que os ancestrais de Jesus enfrentam estão ainda hoje nas páginas dos jornais. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 1, alguns versículos aí, podia passar perfeitamente pelas páginas policiais dos jornais da história. Só tem gente quebrado aí. Eu quero mostrar para vocês, fazer um pequeno mergulho aqui dentro, para vocês verem as coisas estranhas. Escuta uma coisa que eu vou te dizer aqui, ó. Se maldições hereditárias forjassem o caráter de alguém, Jesus jamais seria o Messias. Aquele ditadozinho, me diga com quem andas, direi quem é. Se servisse de verdade, ninguém andava com Jesus. Quando Jesus entrou na história, recebeu um apelido, amigo de pecadores. Uns chamavam de comilão, outro de beberrão. Jesus é o anti-João Batista. João Batista é um indivíduo todo certinho. Jesus já não tem nada a ver com essa coisa da certidão, vamos colocar assim. João Batista está no deserto, Jesus está na rua. João Batista tem uma dieta toda rigorosa, uma gastronomia do absurdo. Jesus é apelidado de comilão e beberrão. João Batista é espírito puro, Jesus é carne pura. E eu louvo a Deus que Ele veio santificar a carne, não abolir. Eu e você estamos aqui hoje porque o nosso Jesus já andou pelos becos apertados que a gente pisa. Sabe quando você pisa e o espinho fura seu pé? Jesus já sentiu essa dor. Sabe o que é chorar a perda de um amigo? Jesus já sentiu essa dor. Sabe o que é ser visto com olhares estranhos de ameaça e suspeita dentro de casa? Jesus já sentiu essa dor. Sabe o que é você gritar e não ouvir resposta nem do céu? Jesus já sentiu essa dor. Você tem um Deus que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele conhece o que dói em você, porque faz ressonância nele. Meus irmãos, eu quero mostrar a vocês uma genealogia de gente marcada pelo caos. Logo no versículo 2, aparece a tríade dos ancestrais mais nobres: Abraão, Isaque e Jacó, homens que inspiram milhares ainda hoje. A nossa tentação quando lê essa lista é imaginar que são grandes homens e grandes mulheres, a lista dos caras, os perfeitos. Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, quando que eu vou ser um Abraão? Já aconteceu com você de querer ser santo um dia e na metade do dia já descobrir que está pecando? Você já tentou fazer jejum e se descobriu comendo antes da hora? Já ajoelhou ao pé da cama para orar e dormiu? Seja bem-vindo à fragilidade, os lugares onde Deus anda com a gente. Deus anda com a gente nos becos apertados da fragilidade. Aí Deus deixa o céu e desce e começa a entrar pelas raízes humanas. Abraão, Isaque e Jacó, os ancestrais mais nobres de Jesus. Esses homens ilustres que até hoje inspiram milhões de pessoas. Esses homens tiveram um ciclo de mentiras e intrigas familiares absurdas. Quando você olha a vida de Abraão, Isaque e Jacó, você vai encontrar engano, trapaça, idolatria aos montes. No ramo mais nobre da árvore genealógica de Jesus, nasceram frutos podres. Abraão, Isaque e Jacó, mentindo para preservar a esposa. Abraão, Isaque e Jacó, trapaceando em casa com a mãe, um vestido de outro. É tão estranho que quando Isaque está lá cego, e já de tão velho que está, a mãe se aproveita do esquema, faz uma trapaça, uma corrupçãozinha, um caixa dois, aí chama o filho, veste o filho com a roupa do outro, com o cheiro do outro, e apresenta para o pai. Aí quando chega perto, o texto bíblico é tremendo, diz que o pai olhou e disse assim: as mãos são de um, mas o cheiro é de outro. A voz é de um, mas as mãos são de outro. E os rabinos dizem que Isaque só tremeu 2 vezes na vida. A primeira vez quando o pai amarrou ele, levantou o cutelo para imolá-lo. A segunda vez quando ele tentou abençoar uma dúvida, não sabia qual filho que era. Ele sabia que tinha 2 filhos, mas o terceiro era um monstrinho que se apresentou diante dele. A junção estranha dos outros 2, a matemática esquisita, juntou o cheiro de um com a voz fraca do outro. E por trás dele, a sagacidade de uma mãe. Dentro do lar dos ancestrais mais nobres de Jesus. Ainda no versículo 2 aparece Judá. Sabe quem é Judá? Ele vem na sequência, eu acho interessante, aparece Judá, na sequência vem Pérez e Zerá, seus filhos com Tamar. Judá, quem é Judá? Judá é um indivíduo que é um mentor da venda do seu irmão José. O próprio irmão, Gênesis 37, ele é quem tem a ideia: vamos vender nosso irmão? Os irmãos querem matar, mas ele chega lá e fala assim: gente, se a gente matar ele, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos rampar um troco em cima. Judá é aquele parente que faz de tudo para te arrebentar. Toda família tem um tio bem sucedido que no almoço de domingo tem que ouvir o primo fracassado dizer tudo que ele faria se fizesse alguma coisa.
Toda família tem um poeta não publicado, um empresário de mesa de bar, o gênio de sexta, sábado e domingo, mas que não concretiza na segunda. Toda família tem pichador, aquele que põe um monte de protesto, mas não põe proposta. Agora Judá chega lá e vende o irmão. Vamos arrancar um troco em cima desse aí, vamos faturar. E fatura em cima do irmão. Aí os filhos dele, ele tem filhos. E os 2 filhos, só para você ter uma noção, a Bíblia fala de Tamar, a nora dele. Ela casa com um dos filhos dele e a Bíblia coloca um detalhe interessante. A Bíblia diz que o filho dele era tão mau que Deus matou. Imagina. Aí ela vai e casa com outro filho que é para ter descendência. E a Bíblia diz que o outro filho, só de raiva, quando estava na relação sexual com ela, que ia ejacular, ele tirava. E Deus não gostou disso, matou ele também. E aí ela fica sem filho, sem marido, sem ninguém. Só que ela conhece o sogro. Vai para uma cidade e se veste de prostituta. E ele vem subindo a rua, olha de longe e vê ela. E vai para cima dela com os ímpetos a 1000. Tarado. A Bíblia tem tarado. E quando ele chega para cima dela, depois que ele faz o ato, é que ele põe a mão no bolso para pagar, e aí lembra que não tem dinheiro. Porque nem pensou nisso antes. Aí chega para ela e fala assim, ó, não, eu vou ali buscar um dinheiro e já volto. Ele diz, de jeito nenhum, aqui é viva, te conheço. Deixa alguma coisa comigo antes. Vai lá e busca o dinheiro e volta aqui. E ele deixa seu bordão. Sabe o que é interessante? Na trama, quando eles fazem para vender o irmão, sabe o que eles fazem? Eles pegam a roupa do irmão, rasgam, molham no sangue do animal e jogam para o pai, sugestionando. Reconhece isso? E o pai treme de medo e imagina a cena do filho sendo despedaçado pelas feras. Aí agora ele vai lá buscar um dinheiro, quando ele volta, fica procurando. Cadê aquela prostituta que estava na esquina? Ninguém conhece, ninguém nunca viu. E ele volta para casa, provavelmente até feliz, irmão, dando testemunho. Deus me honrou. Peguei uma prostituta aí, não precisei pagar, agora estou voltando na paz, o dinheiro está no bolso, é benção, vou dar de oferta na igreja. Tem uns irmãos que fazem isso. Aí ele volta, irmão. Quando ele volta, ele está na casa dele, de repente alguém vem a notícia, ó, a tua nora Tamar pecou. Sempre tem alguém no meio das nossas famílias para dar notícia ruim, sempre tem. Por exemplo, a irmã da minha esposa, quando vai dar uma notícia ruim, se for de morte, ela mata uns 3 na hora de dar notícia. Agora, olha que interessante. Ele vem, alguém diz para ele assim, dentro da tenda, tua nora pecou, está grávida. E ele fala, pode matar ela. Está acostumado a matar? Mata ela. E aí a pessoa diz, mas ela quer falar contigo antes. Quando ele chega na tenda, sabe o que ela faz com ele? A mesma coisa que um dia eles fizeram com o pai. Ela estende o bordão e pergunta, reconhece isso? E ele treme na base, porque o que fez voltou. Sabe dessa gravidez dela, nasce os gêmeos, Pérez e Zerá. E vão para onde? Na Bíblia. Olha que incrível, na sua Bíblia tem aí um sogro que pegou a nora e que gerou filhos. E que só não matou ela porque ela não teve sagacidade suficiente para conhecer os meandros do coração dele. Olha o versículo 5, a Bíblia coloca Raabe, que além de mulher, que não entrava em genealogia, é estrangeira e é prostituta. E Raabe vem de uma linhagem terrível, mulher objeto com memórias terríveis de abuso e violência. Essa mulher vai gerar Boaz, que vai casar com Ruth. Sabe quem é Ruth? Ruth é moabita, adoradora do deus Camus, um deus que se alimentava de sacrifícios humanos, que era odiado. Moabita era odiado pelos judeus, porque sabe de onde vem moabitas? De Moabe, que é uma expressão hebraica que significa do pai, filho do pai. Quando Ló foge com as suas filhas, de repente as filhas olham para um lado e para o outro e falam, não tem homem aqui. A Bíblia diz desse jeito, não tem homem aqui. Como é que a gente vai fazer para ter filho? Então elas embebedam o pai, dormem com o pai e têm filho. E o nome do filho? Moabe, do pai. Está na sua Bíblia. Ruth vem daí e vai casar com Boaz. E vão gerar filhos. E aí gera Obed, Obed gera Jessé. Jessé vai gerar o rei Davi, versículo 6. Surge o único nome da lista que vem com um título antes, Rei Davi. Aí você fala, agora vai melhorar a situação. Rei Davi. Davi todo mundo conhece, homem de Deus, tremendo. A gente canta os salmos dele de vez em quando na igreja, fogo puro. E era mesmo, irmão, Davi era fogo puro, pegava mulher demais. Davi era um homem com uma lista de pecados imensa. Davi era um homem complicado, cheio de crise, sanguinário, um homem que não soube ser pai, que viu a destruição da sua família, um homem numa situação absurda. E no versículo 6, a Bíblia ainda diz que na linhagem dele vem Salomão,
Outro rei que entra na tríade de poder, dinheiro e sexo. A Bíblia em Deuteronômio diz, quando você tiver um rei, Israel, que o teu rei não ajunte para si muito ouro, muito cavalo e muita mulher. Salomão tinha os 3, ouro demais, cavalo demais e mulher demais. 1000 mulheres. Ia demorar uns 3 anos e alguns dias para ele voltar na primeira da fila. Se pegasse uma por dia. Imagina. Tudo isso aí está na sua Bíblia. E sabe o que é interessante? O texto bíblico ainda vai colocar um acréscimo. Coloca assim, ó: Davi gerou Salomão, vírgula, da que fora mulher de Urias. E leva você para 2 Samuel capítulo 11, para você lembrar as tramas que Davi criou no momento mais cínico da história de Israel, quando ele criou um jeito de usar uma mulher, mandar trazer seu marido, assassiná-lo, embebedá-lo. Todo um processo de fúria, de crise, de morte. Na casa do rei Davi tinha bebedeira, assassinato, corrupção, crise. Aí no versículo 7 surge mais um: Roboão, o causador da divisão de Israel. 1 Reis 12-14. É o homem que racha Israel no meio. Irmãos, é interessante que os reis que aparecem nessa lista de genealogia foram alguns dos reis mais corruptos e malignos da história de Israel. Parece até que Mateus estava escrevendo isso aqui com raiva. E eu acho que estava. Porque Mateus era publicano, e publicano sofria preconceito na pele todo dia. Toda vez que ele passava em algum lugar, um judeu olhava para ele e chamava de algum jeito estranho, olhava de um jeito estranho. Então ele provavelmente deve ter sentado com muita raiva e falou: vou mostrar de onde vem o Messias. E começa a puxar as linhagens mais absurdas, mais terríveis do Messias. Aí vem o versículo 8, aparece a figura de Uzias. Sabe quem é Uzias? Depois você lê na sua casa 2 Crônicas 26, do 16 ao 22. Uzias é um rei que ofendeu a Deus, achou que era o máximo que podia, só porque era rei, também fazer holocausto. Deus feriu ele de lepra e ele morreu leproso. Sabe quem é Uzias? É o queridinho de Isaías. Na chamada de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, não tinha feito nem um ano ainda, no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para o templo chorar e encontrei com Deus. Olha o povo que Deus anda. Dá até para dizer que a gente já está melhor do que isso, não dá? Pelo menos a gente não mata mais, não bebe, não rouba, né? Graças a Deus. Versículo 9 surge Acais. Quem é Acais? É um monstro. Depois você lê 2 Crônicas 28, um homem que chegou a oferecer os seus próprios filhos em holocausto. Terrível. Versículo 10 vem outro problema sério, Manassés. Sabe quem é Manassés? Ele é filho do rei Ezequias, aquele rei que Deus falou para ele: você vai morrer, mandou Isaías lá. Aí Isaías chega para ele e fala: rei, eu vim aqui para te dizer, arruma a tua casa, se prepara que você vai morrer. É o primeiro homem da história que recebe um telegrama da morte. Você vai morrer. Ele vira para a parede e começa a chorar: Deus, eu sou fiel ao Senhor, o Senhor me conhece, puxa a ficha minha aí. Aí Deus, engraçado isso, o profeta está voltando, quando está saindo Deus fala: volta. E ele volta e Deus acrescenta mais alguns anos à vida de Manassés. E cá para nós, seria até bom que não tivesse acrescentado, porque nesses anos que ele teve de acréscimo, ele gerou Manassés. Sabe quem é Manassés? Um monstro, um homem que foi maligno, tão maligno que Billy Graham pregou um sermão sobre ele, intitulado O Homem Mais Ímpio da História. Ofereceu seus próprios filhos em holocausto, mexeu com astrologia, magia negra, demonizado, maligno, endemoniado até a medula. No final da vida se arrependeu. Só que o problema é que gerou um outro filho chamado Amon, que foi igual ao pai e pior, não se arrependeu de tudo que fez. E o versículo 11 ainda faz questão de lembrar que teve alguém no tempo do exílio, arranca a casca da ferida nacional mais terrível de Israel. Exílio babilônico, coisa ruim. Sabe por que eu disse tudo isso até aqui? Para que você tenha certeza de uma coisa: não interessa a situação da sua casa, não interessa o quanto de briga, de intriga, de problema, de mordedura, de ódio, de amargura, de silêncio, de dor, de paranoia, de neurose que tem na sua família. Não interessa se seu bisavô foi terrível, não interessa se sua mãe foi uma louca, internada no hospício. O que interessa é que se você estiver aqui hoje em Jesus, Ele racha tudo isso e abre uma janela de graça, invade a sua vida e te sara. Você está aqui hoje porque Jesus te cura, a graça de Deus te atinge,
Não há nada que possa sujar a glória de Deus. Para Maria ser a mãe do Messias, de acordo com as teologias vigentes de hoje, ia sofrer demais, mano. Eu tenho até dó da tal da Maria. Se ela tivesse que quebrar uma por uma dessas maldições, já pensou? Ela ia ficar 5 séculos quebrando maldições. Só na de Manassés ele ia levar um tempinho grande. Quando o anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1, versículo 28, se apresenta dentro do quarto de Maria, eu louvo a Deus porque ele não diz assim, salve amaldiçoada, eu vim quebrar as tuas maldições. Não, salve agraciada. Deus viu o coração dela, no meio de uma ficha toda suja, Deus viu pureza. Sabe por que você está aqui hoje? Porque na ficha suja da sua família, Deus te viu. Deus está te vendo aqui hoje, Ele quer que você olhe para Ele, se levante e diga, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra, eu sou tua serva, eu sou teu servo, e eu estou aqui porque o Senhor me ama, me escolheu, me chamou, me projetou, e tem um sangue que é capaz de limpar todas as toxinas da culpa. Eu fico pensando, irmãos, eu tinha tudo para dar errado, não era para eu estar aqui hoje, tinha tudo para dar errado. Eu fiquei pensando nisso, pastor, olhando para esse texto. Filho de mãe solteira, minha mãe é uma baiana que chegou em São Paulo por volta de 1977, encontrou meu pai, aí os dois me tiveram, meu pai sumiu no mundo, até hoje não sei a cara, o nome, nunca ouvi a voz, não sei qual é a letra, 50% de mim eu não conheço. Criado na periferia de São Paulo, tinha tudo para dar errado, a grande maioria dos meus amigos que jogavam bola comigo na rua estão mortos no crime ou sumiram na vida. Aí eu estava esses dias, num dos congressos da Transmundial, estava em Israel e conversando com o Itamir Neves, e o Itamir olhou para mim, e a gente conversando essa história, o Itamir disse para mim o seguinte, como não crer que o olhar de Deus vai lá embaixo, enxerga um pontinho, resolve puxar. Eu estou aqui hoje para a honra e a glória daquele que quebra todas as maldições, daquele que limpa a nossa história. Você está aqui hoje porque Jesus quer limpar a sua história. Essa noite é noite para Jesus limpar a sua história. Por favor, levante a sua mão. Peça para o Espírito Santo entrar na sua casa hoje, na história da sua família hoje, nas agendas mais destruídas da sua casa, nas paranoias mais absurdas da sua vida. Deus quer limpar seu coração, sua mente. Ele quer entrar lá nas esquinas mais sombrias. Não há absolutamente nada que possa travar a obra de Deus quando Jesus está lá. Eu fico imaginando essas cenas, tanta gente destruída. Quando você chega na Bíblia e vai olhar esses nomes, as histórias, as coisas que aconteceram, cada tempo histórico marcado por uma angústia. Eu fico imaginando, por exemplo, no caso das filhas de Ló, nasce o filho do pai, chamado de Moabe, cresce na rua, na vizinhança, sendo chamado de filho do pai, negócio esquisito. E essa criança vai e cresce. E de repente tem uma outra família, entra outra gente, outro povo no meio, e vem Ruth, Moabita, com a família destruída, tragédia familiar absurda, só ela e a sogra. De vez em quando a sogra é benção. E vai descendo a rua, irmãos. E aí encontra o Deus que trabalha com os acasos tão bonitos. Tem gente que diz que não tem acaso, a Bíblia é cheia deles. Casualmente ela entrou bem na hora, no lugar onde Boaz estava. E casualmente vai encontra com um, encontra com outro. Casualmente Jesus descia com seus discípulos. Jesus está sempre trabalhando com certos acasos divinos que são cristocidências tão tremendas. De vez em quando, no meio da tragédia da sua vida, Deus vai pintar um acaso tão lindo que você só vai conseguir ler como providência divina no caos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Segundo, em Cristo você pode quebrar padrões do passado. Em Cristo, você pode quebrar padrões do passado. Escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. É preciso romper com as neuroses das maldições que nos assolam, esses psiquismos abalados, fantasmagóricos, paranoias demonizantes, asfixiantes. Você precisa hoje respirar esse ar cristocêntrico de liberdade. Precisa entender uma coisa muito simples: Jesus está tanto nos dramas, quanto nas tramas das relações adoecidas da família. A gente às vezes tem uma visão equivocada de Deus, a gente vem correndo para a igreja, chega aqui desesperado, pálido, amarelo. Ah, Senhor, eu saí de lá de casa porque não estava aguentando, ia desabar o teto, e eu vim te buscar aqui na igreja, e Deus fala, vamos voltar para lá que eu estou lá.
teto não desabou porque eu estou lá. Sabe por que você não morreu ainda? Porque Deus está lá. Sabe por que seu filho está uma bênção hoje? Porque Deus está na história dele desde que ele nasceu. E pode o inferno dizer o que disser, podem as pessoas falar o que quiserem, uma vez que Deus põe a mão, a coisa muda de figura. Eu estava observando, fazendo uma viagem, a história da família da minha esposa, por exemplo, uma série de crises, e a gente está aqui abençoado pela graça de Deus, casado e feliz. Se você fizer uma pesquisa com os irmãos na igreja, você vai ter esse mesmo tipo de coisa. Dá para reescrever uma genealogia dessa. Você vai encontrar parentes terríveis, cunhados psicóticos, tias complicadíssimas, maridos absurdos, abusivos, monstros do lar. Você vai encontrar pais que só a graça, são mestres do disfarce, brilham na igreja e apodrecem as casas. A igreja é feita de gente que usa as mais tremendas máscaras. Você tem famílias destruídas, arrebentadas, mas que chegam juntas num carrão que você fala, meu Deus! E Jesus está em todas elas. Ele nos sustenta, Ele trabalha conosco, Ele projeta cura, Ele passa bálsamo nas feridas, Ele nos suporta, e pela sua graça nós podemos estar aqui hoje, só por causa de Jesus, só por causa de Jesus, só por causa da graça de Jesus. Não é porque nós somos bons, é porque a graça de Jesus nos alcança e nos atinge. É preciso entender, escuta o que eu vou te dizer aqui, hoje aqui, há pessoas com medos terríveis, pessoas que quando saem daqui, às vezes sentam em casa e pensam, meu Deus, será que eu vou ficar louco também, porque alguém lá no meu passado foi louco, internado num hospício? Será que eu vou ter algum tique psicológico, esquizofrênico, porque um tio meu lá no passado também fez isso? Há muita gente com essa mentalidade, gente que tem medo de se tornar estranho por causa que outros foram, desvios de moral e de caráter, porque tem parentes destruídos, o horizonte da família é sombrio. Tem muita gente na igreja que quando a filha vai casar, fica aquela suspeita imensa, e naquela família nenhum casamento deu. Tem irmãos que sofrem tanto para trabalhar, porque ninguém quer sócio dele, porque o seu histórico é de quebras, é o chamado pé frio. Tem gente na igreja que a gente cumprimenta com a paz do Senhor e sente uma carga, um peso terrível, parece alguém vindo dos karmas mais absurdos do hinduísmo. Essa palavra hoje é para te dar leveza, para você sair daqui tão curado e tão feliz, que você vai dizer, eu posso encontrar Jesus nas gavetas fechadas da minha casa, eu posso encontrar Jesus nas senhas da internet, tudo que é bloqueado Ele acha, Ele entra, Jesus passa comigo, trabalha comigo, anda comigo, vive comigo, dorme comigo, Ele é o Deus que deixou o céu para andar comigo. Você só é cristão porque Jesus quer andar com você. É tão bonito isso, se a gente conseguir entender. Há pessoas aqui hoje, que são oriundas de relações familiares extremamente tortas, amargas, feridas, desacreditadas. Só que em Cristo hoje, você pode se levantar aqui no meio e dizer, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva. É a postura de Maria que você tem que ter hoje, cumpra-se em mim a tua palavra. Meus irmãos, eu fico observando aqui, hoje tem muita gente que vive essas paranoias que estão se criando ao longo da história da igreja, eu fico imaginando como encaixar Jesus nisso, porque Jesus quebra tudo isso. Você olhava para Jesus e tinha aquela aposta, vou apostar e vou ganhar, ele vai dar errado, mas ele deu certo. Você olha nos parentes dele e está tudo estranho, mas ele saiu certo. Isso aqui ainda se repete hoje. A igreja é feita de gente que a sociedade toma um susto. Você sabia que a igreja ainda assusta os mestres da sociologia no mundo hoje? Na igreja entra um indivíduo que ninguém dá nada, e o indivíduo vem e é transformado e muda vidas. Esses dias eu estava na internet e estava vendo uma irmã que colocou um videozinho de um mendigo que ela estava evangelizando, aí não sei porquê, pediu para o mendigo cantar. Quando o rapaz começou a cantar, é de estourar as fibras da alma, pérolas no lixo.
A igreja é feita de gente que lá fora tremia de pavor diante de uma plateia de 5, 6. Aí quando entra na igreja, Deus transforma, dá um banho de graça e se torna pregador do evangelho para multidões. E você olha e fala, não é possível, não é ele, é ele. João capítulo 9, Jesus está chegando e numa cidade, aí tem um cego e a Bíblia coloca o detalhe, de nascença, nunca viu nada. E esse tipo de gente que nunca vê nada e fica mendigando, de cego vira invisível, porque ninguém vê ele, mas Jesus viu. A Bíblia diz que Jesus passando viu, e quando viu ele, os discípulos também viram, só que entre o olhar de Jesus e os dos discípulos tem um abismo. Os discípulos olharam para ele com esse olhar aqui da crise, e já foram logo perguntando, Senhor, quem pecou aí? Para que ele nascesse desse jeito, porque alguém pecou. Esse cara nasceu assim porque tem erro na família. Puxa a ficha, Jesus, quem pecou aí? Olhar do problema. Escuta o que eu vou te dizer, aqui hoje tem gente que te vê como problema. Jesus olha e diz, não é problema não, é especial. Ele nasceu desse jeito para que nele se cumpra a glória de Deus. Jesus olha para ele e fala assim, ó, escuta, olha para mim aqui, ó. O homem era cego, mas não era surdo. Ele fica quietinho. Aí Jesus cospe no chão, isso faz barulho, não faz? E começa a mexer no lodo. Isso é nojento, não é? De vez em quando tem um elemento do milagre nojento. Deus tem um sagrado terrível. Aí ele vai e passa no olho do rapaz, e o rapaz quietinho. Aí Jesus olha para ele e fala, agora vai lá e se lava no tanque de Siloé. E ele vai. Se ele não quisesse ir por nada, tinha que ir pelo menos por uma razão, para tirar o incômodo. O que traz as pessoas à igreja, ou Siloé de Deus, onde as águas da misericórdia correm, é o incômodo. É o diagnóstico de câncer na família, é o filho adolescente que levanta e protesta, é a filha que ficou grávida antes do casamento, é o marido que bateu na esposa, um monte de incômodo no olho. Aí chega aqui, a água da misericórdia lava e leva embora a sujeira e a cegueira, o indivíduo volta livre, feliz, curado e experimentando a nova vida que Jesus tem para oferecer. E sabe o que é lindo? A Bíblia diz que quando ele chegou na sua casa, que ele voltou depois de curado, o povo começou a olhar os vizinhos. É tão tremendo isso. Toda vez que você receber um milagre, dá uma olhada na paranoia dos vizinhos. E os vizinhos começam, não é ele não, não parece. Será que é ele? Aí a Bíblia diz assim, que ele dizia, sou eu mesmo. Teve que dar 2 testemunhos, um fui curado e outro permaneci eu. É que quando Deus faz uma obra na nossa vida, Ele mata a pau toda opinião pública nojenta que vem para destruir a gente. Ele não faz de você um boneco em cima do palco. Eu quero dizer para você aqui hoje, eu sinto Deus falar profundamente com alguém. Você não vai ser um escárnio, um escândalo, você não vai dar errado. Você vai ser um homem, uma mulher que Deus vai levantar na história e fazer o mundo entender que em Cristo uma nova história pode ser escrita. Jesus rompeu os padrões de perversidade, de taras e de loucuras que os seus ancestrais construíram ao longo dos séculos. Isso nos garante a certeza de que em Cristo nós temos possibilidade de uma nova história, de um recomeço, de uma restauração. O que Deus quer que você entenda aqui hoje é que Deus não vai dar um jeito apenas nos sintomas, Ele é o remédio para a causa, Ele vai no efeito. Imagina Jesus na cruz, e quando Ele está no auge da cruz, o retorcido, é como se Ele tivesse puxado, sugado, todas essas maldições, tudo isso, e aquele peso imenso do mundo. Se Adão foi o único homem da história a se apresentar diante de Deus sem nenhum pecado, Jesus foi o único homem da história a se apresentar diante de Deus tendo em si mesmo todos os pecados do mundo. E Deus amou os dois. Aí Jesus está no auge da cruz. Ele respira e grita, está feito. Ele usa uma expressão em aramaico, que depois João vai traduzir, jogar no grego, tetelestai. Sabe o que é tetelestai? Quando um pai chamava um filho e dizia, filho, vai na padaria, compra um pão para mim. O filho comprava, quando voltava, dizia, pai, tetelestai, fui e voltei, está feito. Você comprava uma casa, quando recebia a escritura, carimbavam, tetelestai, está paga, é sua. Quando um escravo pagava a sua pena, era retirado do cárcere e colocava uma placa no cárcere vazio. Tetelestai, ele não deve mais nada. Eu tenho para mim, que lá no alto da cruz, Jesus olha para o Pai, e pega todos esses nomes,
Salmão, Boaz, Ruth, Raabe, bota tudo na sacola. Manassés, Amon, Salomão, Urias, traz todo mundo, está pago, a dívida de vocês foi rasgada, eu assumo daqui. E porque ele fez isso, você está aqui hoje livre. Livre, a sua casa não tem maldição hereditária, a sua família não tem praga alguma chegará à tua tenda, a sua casa, a sua vida, seu filho, seu marido, seu esposo, sua vida pode ser outra a partir de hoje, está paga a sua dívida. Adore a Deus. Adore a Deus tremendamente. Deus tem coisas tremendas a fazer na sua casa a partir de hoje. Você crê nisso? Jesus tem coisas lindas para fazer na sua família a partir de hoje. Ele tem capacidade de entrar nos dramas da sua família, nas crises, nas coisas mais absurdas. É tão bonito estar na igreja e ver esse tipo de gente que a gente não sabe, não conhece a história direito, mas sabe que passou por um vale apertado, uma situação de crise, talvez passe ainda hoje. A igreja é feita de gente machucada. Toda vez que eu venho aqui na quarta-feira, tem esse momento aqui onde o pastor lê um monte de nome de pessoas pedindo oração, e eu fico imaginando quanta gente doída, sofrida, massacrada. Nesse exato momento, quanta gente sendo debulhada no hospital, sofrendo demais, uma barbaridade. O mundo é um museu do gemido. Tem dor em tudo quanto é lugar. Você pode não falar uma palavra de mandarim, mas quando vem uma chinesa chorar porque o filho está debaixo dos escombros de uma casa, você entende o que ela sente. Se você olhar para o lado, vai encontrar alguém que tem marcas de dor. Aí Jesus vem e avisa para os discípulos: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um consolador, aquele que consola a dor. Portanto, fiquem em paz. Vai doer, mas vem o bálsamo do Pai. Ele vai sarar as feridas, Ele vai curar a alma. Martin Luther King disse uma frase que eu acho tão tremenda. Ele disse o seguinte: nós ainda não somos o que vamos ser. Nós ainda não somos o que vamos ser. Nós também não somos o que queremos ser. Mas graças a Jesus Cristo, não somos mais quem éramos. Ele nos curou e nós estamos livres para ser quem Ele quer que nós sejamos. A permissão do pastor, por favor, fique de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua família agora. Quero pedir a colaboração do meu amigo Delino aqui, por favor, pastor, para louvar a Deus com um hino muito bonito que ele fez, que fala um pouco do amor de Deus sobre mim e sobre você aqui hoje. E eu quero fazer um convite a você. Se você tem na sua família relações terríveis, ou conhece alguma família que está passando por esse tipo de coisa, vem até aqui à frente, eu quero orar com você, porque o que o Espírito Santo pode fazer na sua casa, eu não posso. Mas um ato de fé diz muita coisa para Deus. Como é bom quando a gente percebe que Jesus opta por trabalhar nesses ambientes. Não há coisa que mais me encante na Bíblia do que saber que Jesus andou por trilhas que até eu teria medo de andar. Jesus pisou lugares que os anjos temem pisar. Jesus usou gente que a gente não correria, não chegaria perto. Sabe aquele tipo de gente que a gente fala, não é bom andar com fulano não, que fulano é meio complicado, é meio perigoso. Jesus andava com eles. Adore a Deus hoje. Nesse exato momento, Deus pode estar tocando no coração do seu filho adolescente, da sua filha. Talvez você teve sonhos tão bonitos para sua filha, mas a gravidez precoce atrapalhou tudo. Deus hoje está olhando nos olhos do seu esposo, da sua esposa. Pare de se lamuriar pelo seu passado. Deixa Jesus transformar ele em história. É a história que Deus usa. Jesus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele passou por tudo isso aqui só para garantir para você um lugar aqui hoje. Jesus está falando com alguém tremendamente aqui essa noite. Deus conhece você. Deus sabe do que você chora de noite sozinha, às vezes sufocando o choro no travesseiro para não acordar o marido. Deus vê as guerras na sua casa, a briga, o quintal, só a misericórdia. Hoje, o Espírito pode colocar a bandeira da paz lá no quintal. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Jesus está curando a sua alma aqui hoje. Você vai sentir
calor no coração, é graça. E a Bíblia diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do interior. Você não consegue segurar um rio, ele vai vazar pelos olhos, aí você chora. E cada lágrima dessa que desce, escreve uma história. Diz de um gemido que escapou num dia de angústia, um dia de dor, mas Jesus te viu. Não era para você estar vivo, mas se você está aqui hoje, é porque Jesus te sustentou. Jesus está dizendo para você que te ama, filha, como você é. Jesus está dizendo que ouviu as tuas palavras, Ele te ouviu, Ele veio aqui para te abraçar hoje. Se jogue na presença dEle, dobre-se diante dEle, curve-se diante da soberania e da grandeza dEle. Ele é seu Pai de amor, Ele não é um monstro celestializado que pintaram na tua infância. Ele não é um Deus tirano te perseguindo a todo momento para te abater. Ele é seu Pai de amor e te sustenta com o seu braço e com a sua justiça. Ah, Deus tremendo, nós te adoramos essa noite pela grandeza da tua glória. Nunca vi, nós te adoramos, nem Pai. haverá Dá um abraço em cada um amor aqui. igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Peça para o Espírito Santo te dar um abraço aqui agora. É o abraço do amor de Deus que vai te atingir, que vai mexer na sua história, nas pontas soltas do seu passado, nas coisas que ainda ferem, ainda machucam, ainda doem. Jesus quer passar um bálsamo de modo que você não fique arrancando a casca da ferida. Hoje a glória de Deus vai te dar uma noite tranquila, para dormir sem precisar de remédio, para poder dizer para Deus: eu tenho paz na minha casa, eu durmo em paz, eu tenho vida, eu tenho liberdade, eu sou livre. Jesus vai quebrar cadeias aqui hoje, destruir grilhões. A força do inferno não é maior do que a graça de Deus. Em Cristo você tem hoje uma nova história, uma nova chance, um recomeço. Ah, Pai, que a Tua graça esteja sobre cada coração aqui. Nós, Pai, somos pequenos, frágeis, limitados, mas hoje estamos aqui clamando pela Tua graça. Pessoas aqui à minha frente, eu não conheço, mas o Senhor sabe de cada coração. O Senhor vê cada machucado, cada ferida, cada lágrima, cada palavra que foi dita para esmagar, para ferir. Mas hoje também Tu tens novas palavras, palavras de um novo tempo, de um recomeço. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Abre a janela da graça, faz nascer o sol da justiça, faz brilhar um novo dia, um novo tempo. O
tempo da liberdade chegou, Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Peça para o Espírito Santo ser, através de você, o canal da cura. Nesse exato momento, os seus braços podem ser os braços de Deus, abraçando alguém, tocando na alma, mexendo profundamente na vida. Você vai sentir que nesse abraço aí, Deus pode te tocar, a glória de Deus pode te envolver, o Espírito Santo pode moldar e mudar a tua história. É no abraço da graça. Jesus morreu de braços abertos, simbolizando o maior de todos os abraços, aquele abraço que limpou das toxinas da alma, que tirou as neuroses, as crises. Ah, como Ele nos ama, como Ele nos ama. Oh, que amor é esse? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.